Boa noite, amada Igreja Batista em Boa Vista. É bom estarmos mais um domingo na presença do nosso Deus, rendendo graça, louvor, adoração, porque como diz o salmista Davi, no Salmo 136, ele inicia uma sequência de motivos pelo qual ele rende graças ao Senhor. E do versículo 1 até o versículo 4 diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. E eu creio que você tem experimentado nesses dias a misericórdia e a bondade do Senhor na sua casa, na sua família, na sua vida. Vamos orar a Deus em gratidão por tudo que Ele é, em gratidão porque nós podemos ainda louvá-lo quanto há. Te louvamos, Senhor, te rendemos graças, porque o Senhor é bom, porque dura para sempre a tua misericórdia, o teu amor infinito, o teu perdão, e por estarmos neste momento, nesse canal, prestando culto a Ti, Senhor. Pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados, pedimos a Ti pelas nossas vidas, por cada casa, Senhor, em que nesse momento ou em outro horário específico estiver louvando ao Senhor conosco, que ali possa estar a Tua misericórdia. Fala aos nossos corações nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Meu
Olá, irmãos! Estamos aqui mais uma vez para engrandecer o nome do nosso Deus. E em Salmos 104, versículo 1 diz assim: Bendiga o Senhor, a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. Então vamos louvar a esse Deus glorioso, majestoso, que fez um grande sacrifício para nos salvar. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra sua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por seu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Vamos louvar um hino que tem por título Perdão e Graça. E que o perdão de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramado sobre você e toda a sua família. Amém? Porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que nesta noite você possa louvar a Deus de coração e de espírito e em verdade. Amém? Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. O
coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Boa noite, BBV. Boa noite a todos que nos assistem. Queremos, antes de tudo, pedir vossas orações para com a nossa liderança, que buscou através da segunda reunião feita ontem, para decidirmos de uma forma mais responsável, cuidando de vidas, como nós iremos voltar, quando nós iremos voltar. Então, foi a nossa segunda reunião e desde já, pelas graças de Deus, estamos sendo guiados pelo Espírito Santo a cuidarmos de vidas, principalmente com relação à saúde. Neste último domingo passado, domingo 19/7, nós iniciamos a meditação com o tema O Santo das Causas Impossíveis. Vocês lembram? Quem não lembra ou quem não acompanhou, pode continuar aqui conosco, porque você tem condições mesmo assim de acompanhar este tema. E durante a semana, ou após mesmo esta pregação, confira o nosso vídeo do domingo passado. Então, nós iniciamos essa meditação dividida em duas partes. A de domingo passado foi sobre os importunadores
não serem eternos. Então, com relação ao santo das causas impossíveis, nós meditamos que somente Deus, através de Cristo Jesus, é o santo capaz de superar essa potência dos homens ímpios, que parece que nunca vão mudar e sempre tem forças para vencer usando as ferramentas do mal. Então, nós meditamos que eles não são de fato eternos. O segundo tema, que é o tema de hoje, nós vamos pensar um pouco sobre a memória do poder aqui com relação do milagre, ou então a memória do milagre contra os importunadores. Então, a memória do poder ou a memória do milagre contra os importunadores. Vamos lembrar um pouquinho da primeira parte, que foi a parte do domingo passado, porque na primeira parte foi exposto o princípio do dever exercido por Judas. Este princípio do dever foi exposto com conteúdo exortativo. Então, ali Judas teve o objetivo de estar exortando os irmãos, que a geografia era anônima, mas os irmãos em Cristo Jesus, através de Deus. Então, este princípio tem conteúdo exortativo com o fim de alertar a comunhão dos santos contra os infiltrados. E aí nós vimos 3 palavras que resumem toda a situação. A primeira, com a finalidade dos infiltrados, claro. A primeira era explorar. Os infiltrados tinham o objetivo de explorar os irmãos quando eles se infiltravam, né? O segundo objetivo, a segunda finalidade dos infiltrados era de confundir aqueles irmãos, a coinonia daqueles irmãos através de falsos ensinos. O terceiro objetivo, a terceira finalidade era dispersar. Então, explorou, confundiu, agora acaba com a comunhão. Então, dispersa. Não tem mais esse negócio de união em Deus através de Cristo Jesus por aqueles ensinos. E tudo isso que esses importunadores, esses infiltrados faziam, era por causa da ganância que dominava os seus corações. Então, eram como se fossem mercenários que se utilizavam do consumismo desses grupos. Eles tinham consumismo, né? Exerciam o consumismo nesses grupos para poder acabar com aquilo. Então, de fato, esses infiltrados nós podemos chamar de balbuciadores, que para a comunhão humana se torna muito potente e impossível de ser derrotada quando o poder, aqui quando a gente fala o poder, nós temos que entender milagre, de Deus está ausente. Na carta, principalmente, aí você pode olhar nessa epístola, os versículos 24 e 25, quando o clamor, principalmente no início do versículo 24, é clamado o poder de Deus, é clamado através de adoração, o poder de Deus. E a palavra poder aí é milagre, né? Assim, neste exercício do princípio do dever de Judas Tadeu e outros irmãos experimentando a potência da ganância dos infiltrados, que são os homens ímpios, é que a humanidade, que são ali os remetentes de Judas Tadeu, aprende a clamar em adoração o santo das causas impossíveis, que nós vimos ali que o santo das causas impossíveis é Cristo Jesus, é o nosso Senhor. Inicialmente, o texto de Judas Tadeu identifica os homens ímpios, infiltrados, gananciosos, mercenários, e também expõe suas características, fundamentadas a partir de profecias de Enoque. Nós vimos um pouco disso lá em Judas, do versículo 1 ao versículo 4, o versículo 8, até o versículo 16. Após isto, o que antecede a declaração de clamor ao santo das causas impossíveis são os comportamentos que farão os sofridos destas mesmas causas recorrerem ao poder, ao milagre de Deus. Então aí nós podemos tirar 2 situações deste recorrer
mas com relação àquilo que antecede o clamor a Deus. Então, que duas situações é esta que antecedem, que na verdade estão entre a identificação dos homens ímpios, dos primeiros versículos, né? Do versículo 1 até o 4, do versículo 8 ao 16, e o que antecede a adoração, depois lá do versículo 24 ao versículo 25, em relação ao clamor, uma adoração em clamor aos milagres de Deus. São duas coisas simples que em nossos dias muitos ainda têm dificuldade em fazer, principalmente durante os problemas, durante as opressões. Primeiro, o que antecede é o reconhecimento das lembranças de Judas com relação à justiça de Deus. Então aqui, quando eu falo o reconhecimento das lembranças de Judas, é porque Judas está orientando as pessoas a reconhecerem aos ensinamentos, né, aquilo que já aquilo que está se passando, aquilo que está se ensinando em relação à justiça de Deus, ao ensinado, aliás, ao já proferido desde a antiguidade, por exemplo. É por isso que ele fala das profecias de Enoque, né? Então nós temos aí o que antecedendo também as profecias de Enoque com relação à justiça de Deus, a história para com os descrentes opressores, para com os revolucionários espirituais, os que são os anjos decaídos, os descrentes opressores são aqueles que estavam negando Deus depois da libertação do povo do Egito, e para com os que irão transitar da liberdade para a libertinagem. Isso aqui é interessante porque é algo a se observar que poucos têm atenção. São aqueles que transitam da graça de Deus, que se dizem crente, vivem de uma certa forma na crença em Cristo Jesus por um período, que começam com o tempo a abusar da graça de Deus e aí transformam os ensinos da graça de Deus de liberdade para libertinagem. E a libertinagem no livro na epístola de Judas tem o contexto da porneia, de ter uma vida fundamentada na porneia. Porneia é a palavra que deu origem a origem da palavra pornografia. Porneia, em termos gerais, para não aplicarmos somente ao contexto da fornicação, por exemplo, ela é bem mais ampla do que nós imaginamos, porque a porneia é uma vida de quem somente deseja receber o agradável, somente deseja receber aquilo que lhe agrada. Então a excitação da pornografia é somente um detalhe daquilo que é porneia. E é isto que lhe é agradável, é totalmente necessário, é uma necessidade. Então são pessoas que só recebem e de uma certa forma não se dispõem a retribuir este recebimento. Não estou discutindo aqui se tem condições ou não de retribuir essas coisas que vem recebendo. Mas o problema da porneia é transformar o recebimento em única finalidade da vida. Então passa desde criança até o mundo dos adultos, até a terceira idade, até a morte, só querendo receber, e vê isto como agradável, vê isto até como um libido, e nunca está pronto, nunca está disposto a ofertar. Então esse é o grande problema da porneia. Então reconhecer as lembranças de Judas com relação à justiça de Deus na história para com
os descrentes, opressores, para com os revolucionários espirituais e para com aquelas pessoas que estavam transitando da liberdade para a libertinagem, uma vida fundamentada na porneia. São características que precisam ser reconhecidas nas ações dos homens ímpios que estão sendo dissimuladores, estão se infiltrando com muito poder, se infiltram com muito poder na comunhão dos santos, na comunhão dos irmãos. Há uma segunda característica que antecede o clamor de adoração, que está lá no versículo 24 e 25, se refere ao poder da memória, é trazer para a prática memórias dos ensinos de Jesus em relação aos últimos dias. Isso aqui é com relação ao ensino escatológico. Mas o que difere a primeira característica que acabamos de ver para a segunda característica é que na primeira característica está atento àquilo que está sendo ensinado, está atento àquilo que está sendo passado. E a segunda característica é trazer a memória, trazer como lembrança aquilo que já está guardado com relação ao dia de amanhã, principalmente, que é o que se refere aqui os versículos 17 ao versículo 23. Vamos dar uma olhada aqui. Judas 1, só existe um capítulo. Judas, versículo 17 até o versículo 23. Diz o seguinte: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, trazer para a prática a memória dos ensinos de Jesus em relação aos últimos dias. Eles não iam ser pegos, surpreendidos, porque estavam trazendo à memória não só aquilo que foi ensinado pelo outro, como aquilo também que já fora absorvido em um determinado período. Aprender e reforçar aquilo que já sabe. Unir essas duas coisas para identificar o homem ímpio, o escarnecedor, com relação a ser infiltrado no meio dos santos. Mas o que fazer com ele? Será que ele deve ser enforcado, deve ser morto, deve ser expulso da igreja? Será que é isso que Deus quer de nossas vidas quando encontramos estes infiltrados no meio dos santos? Será que é assim que acontece? Vamos ver no final do nosso texto qual deve ser o comportamento dos santos em meio a estes, né? Será que ele deve levar um tiro por traição e outras coisas mais, ou por estar sendo enganador? Será que é assim que acontece? Vamos lá, vamos continuar a nossa meditação. A prática com relação às memórias, trazer a memória, trazer aquilo que já foi aprendido em determinado momento para a prática presente, não permite que os chamados em Deus e guardados em Cristo Jesus sejam surpreendidos e detidos espiritualmente pelos homens ímpios em questão. Quando nós falamos aqui em pessoas chamadas, é o convite de Deus. São pessoas convidadas por Deus, chamadas por Deus a estarem inseridas na existência de Cristo Jesus. Por isso, o texto do versículo 1 fala que isto é direcionado
lá na saudação desta epístola, este escrito é direcionado aos chamados de Deus e guardados em Cristo Jesus. Só é guardado em Cristo Jesus aquele que tem esse convite de Deus. De uma forma particular, aqueles que estão em Cristo Jesus sabem como foram chamados em Deus, entendem esta particularidade. Para isto, a prática dos ensinos absorvidos é guardarem-se no amor de Deus e compadecerem-se dos que passam a duvidar os comportamentos impiedosos como bons. Viu como é a prática do ensino absorvido de Cristo Jesus em nós? Não é estar buscando jogar pedras neste por traição ou por qualquer outro tipo de pecado. É estar se compadecendo. Quem são esses que vão entender esse tipo de misericórdia ser exercido diante dos traidores infiltrados, diante do pessoal da balbúrdia que quer confundir a coinonia e a comunhão dos santos? Aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que estão guardados em Cristo Jesus. Eles vão conseguir sim serem misericordiosos com a vida dos homens ímpios, importunadores e não julgadores. Não se paga mal com mal, mas se paga o mal com o muito bem, com o bem. Então aqui a prática dos ensinos absorvidos e guardados de fato no amor de Deus é ter misericórdia, principalmente dos que passam a duvidar. São aqueles que estão prestes a se arrepender dos seus erros, suas vidas impiedosas, das suas más obras, aqueles que são encontrados pela luz. A luz, quando nós falamos aqui, é a luz no contexto do capítulo 1 de João, a luz que é vida para os homens, que é Cristo Jesus, o Logos, a verdade que está em Cristo, aquele mesmo Cristo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Depois disso, você dá uma olhadinha lá em Judas, nos versículos 17 até o 23, tá? Está guardado no amor de Deus, Judas, versículo 21, no contexto, é um ato a ser realizado por todo indivíduo que foi convidado, foi chamado por Deus a estar em Cristo. Este movimento, de se conduzir a Cristo porque foi chamado por Deus, esta atitude do indivíduo se dará quando esses mesmos chamados, esses mesmos convidados por Deus, esperam o exercício, a aplicação da misericórdia de Deus. Essa é a prática de quem tem de fato a esperança imputada nos corações, a essência a plenitude dessa esperança a ser guardada para a vida eterna. Esta misericórdia que realiza a bondade de Cristo aos convidados em Deus, aos convidados que o buscam, por também estarem sendo oprimidos. Isso nos faz lembrar de Salmo 46. Vamos dar uma olhadinha lá em Salmo 46, vamos lá juntos? Salmo de número 46, olha como é lindo. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transborde
e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se entremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que linda passagem, não é? Então, de fato, os que estão guardados, que foram convidados em Deus, sabem realizar a bondade ensinada a Cristo de amar os inimigos, por exemplo, se compadecendo, como está no livro de Judas, tendo misericórdia da vida deles, porque eles também receberam misericórdia, reconhecendo os cuidados de Deus sobre a criação. Compadecer-se de alguém é tanto ajudar aflitos que não pedem ajuda, em relação aos infiltrados, tá bom? Aos gananciosos, aos mercenários. Como também aos que buscam auxílio. Então, aqui a ajuda não é ofertada somente aos que buscam auxílio, mas também àqueles que não reconhecem que precisam de ajuda, mas precisam ser ajudados. E aqui o contexto é principalmente em relação àqueles que estão em dúvidas, se arrependem dos seus comportamentos. O que, aliás, faz a gente pensar que esse tipo de dúvida que eles têm por causa das suas obras é com relação à fé, de uma forma direta ou indireta. Nem todos os ímpios são plenos pela maldade. Nem todos. Alguns têm a habilidade de observar diferenças de suas próprias atitudes. Têm a habilidade de fazer comparações com relação às suas ações diante daqueles que eles oprimiram e começar a julgar se foram boas ou más. Eles têm essa habilidade, sim. E uma habilidade aqui que é aplicada ao bem sempre resultará, através de meditações, sinais de arrependimentos pelas más ações e também sinais de desejo de mudanças para uma vida dedicada ao bem de fato. Não ao bem segundo os seus conceitos, não a pluralidade, a diversidade do termo bem, mas o bem ensinado e singular, bem vindo do conceito de Deus para as nossas vidas. Das nossas vidas que entendemos como fenômeno, entendemos por milagres e etc. Diante da aplicação da misericórdia, identificar estes bons sinais em pessoas que poderão arrepender-se de realizar mais obras seria importante para investir na salvação deste outro. Calma, é isso aqui. Logo, o fraco, o oprimido, é usado por Deus na salvação do forte, que também é opressor na situação.
O fraco, mesmo sendo oprimido, ele é capaz também de observar a necessidade espiritual que esse opressor tem e influenciar na vida dele. Ser usado por Deus na salvação deste. Por outro lado, a misericórdia deve ser exercida com temor. Não vá achando que sua obra deve ser o motivo da autoglorificação. A realização da obra de alguém que é fraco começar a ser arrogante por estar ganhando alguém para Cristo. Mas é o reconhecimento de ser um vaso usado por Deus, de ser influenciado pelos ensinos de Deus, de ser uma ferramenta nas mãos de Deus, na vida de uma outra pessoa. Por isso, mesmo que o outro não aceite os ensinos, a arrogância prevaleça de uma certa forma na visão humana, a misericórdia diante destes deve ser exercida com temor. Isto é uma referência aos que não vão se arrepender, mas que, assumindo ou não, necessitam ainda de atos misericordiosos. Aqui o ato de misericórdia continuará condicionado ao temor que tem um contexto de honra, respeito, distanciamento. Por exemplo, orar sem precisar chegar perto, sem ter muita intimidade, mesmo sendo teu inimigo, buscar bênçãos na vida deste outro. Coisas assim também. A partir disto, todo o mal no outro será combatido, dialogando com este inimigo, para aqueles que podem ser aproximados com este opositor, aproveitando nele tudo aquilo que é do bem percebido de Deus na vida deles. Afinal, o sol nasce para todos. Existe um certo tipo de bondade ainda naquele que não nasceu de novo, pois aquele que ainda não nasceu de novo tem sinais da imagem e semelhança de Deus na sua criação. Por fim, o combate aos opositores infiltrados está na memória dos chamados por Deus e guardados em Cristo. Da memória que tem fundamentos do Verbo, da palavra que se fez carne e habitou entre nós. Sendo assim, esta memória tem poder, ela tem milagre, por ser a fonte no Senhor Jesus, que faz dos fracos ter uma poderosa arma contra os extremistas infiltrados. Que poderosa arma é essa? É um fuzil? É uma espingarda? É um revólver? É alguma coisa desse gênero? Não. É a misericórdia. É a misericórdia do amor presente aos chamados por Deus, guardados em Cristo, que exercem essa misericórdia do amor presente, que tem esperança do juízo futuro. Então, nesse momento, esperamos que todos nós possamos guardar em nossos corações que o santo das causas impossíveis, ele trabalha em cima dos importunadores que não são eternos. Mesmo que esses importunadores incomodem muito a comunhão dos santos, mas eles também têm um objetivo espiritual, não consciente deles, de serem bênção no meio do povo de Deus, que vai aprender diante dessa situação, também não é somente diante dessa situação, a ter maturidade no clamor para com o próprio Deus, a saber recorrer ao poder de Deus diante dos homens que aparentemente são fortes demais.
Uma segunda coisa é porque antes de clamar em adoração a Deus, a recorrer aos milagres de Deus em adoração, em reconhecimento que esse Deus é soberano, é potente para resolver essa situação, é que os próprios crentes de Deus vão saber recorrer aos ensinos que já foram imputados em suas vidas. A memória do poder contra os importunadores não vem da fonte da comunhão dos santos, mas daquele que faz a comunhão dos santos. O que resta então à vida dos crentes? Foi assim que nós terminamos a meditação de hoje, na prática diante desses inimigos infiltrados até, que é uma forma abusada do mal diante da comunhão dos santos, abusada e ousada. Exercer misericórdia. Seja ele falso mestre, seja ele um grande interesseiro num contexto de sua porneia. Mas o exercício da vida dos crentes diante deste deve ser de atos misericordiosos, queiram eles ou não, na esperança do juízo futuro do nosso Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pela meditação iluminada pelo Senhor em nossas vidas, através da tua revelação, ó Pai. Continua, Pai, se assim for da tua vontade, colocando estas meditações em nossas vidas, porque não queremos pecar contra o Senhor. E aqui um desafio muito grande é estarmos tendo misericórdia diante dos abusados e ousados dissimuladores, pessoas infiltradas, gananciosas, que buscam fazer balbúrdia diante da comunhão dos seus. Queremos exercer esse ato de misericórdia por amor a Deus, também sabendo esperar que o juízo vem no futuro, o juízo pleno vem no futuro de ti. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.